Espera um pouquinho. Com vocês, a apresentação da coreografia da música Casa, da banda Palavra Antiga, hein? Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está fora, mas sim mora dentro de mim. Abre a porta, ele entrou em casa. Estou em obras, essa morada dia será refeição. Deus preferiu essa casa, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. As minhas janelas são esses olhos que brilham. Uma coisa mostra quem a ilumina, é o meu amado, dando as coisas de cá. Dentro de mim, dentro de mim, eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Lá fora é frio, lá fora é lindo, é algo de monte, deserto, vazio. Morando em mim, tu me aqueces, me ensina a ser livre, Santo Espírito me enche de alegria. Eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim, e Ele habita em ti, e Ele habita em Sensacional, sensacional, sensacional. Muito bem, muito bem. Muito bem. Eu não sei, eu estava vendo a carinha de vocês aqui.
Achei sensacional, mas eu fiquei com a impressão que vocês querem ver esse negócio de novo. Vamos ver esse negócio de novo? Vamos lá? A galerinha já sentou aí, mal sentado, mas vamos lá. Ó, olha só, a plateia tá pedindo bis. A plateia tá pedindo bis, a plateia que manda. Vamos lá, a plateia tá pedindo bis. Vamos, meninos. Todo mundo, vamos cantinho, vamos lá. Vamos dar uma informação. Vamos lá. Papais agora estão vendo, né? O que a gente viu. A gente já reconhece já. Já estamos quase graduados já. Vamos lá? Mais uma vez. Agora com luz, sem luz. Tudo assim, né? Bem melhor. Vamos lá. Gabriel, vamos. Vem, Gabriel. Ó, tô chamando teu nome, cara. Gabriel. Vamos lá? Mais uma vez agora, o bis, hein, galera? Que isso? Na primeira apresentação eu vou lá bis, agora não quero não. Deus preferiu essa casa, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Abre a porta e ele entrou em casa. Estou em obras, essa morada um dia será perfeição. Deus preferiu essa casa, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. A minha janela são esses olhos que brilham. Uma coisa ela mostra, quem a ilumina é o meu amado. Tantas coisas de cá dentro de mim, dentro de mim. Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Lá fora é frio, lá fora é medo, é alto de monte, deserto, vazio. Morando em mim, tu me aqueces, me ensina a ser livre. Santo Espírito me enche de alegria. Eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita
vez que eu vejo a coreografia, é uma nova pérola que eu acho, assim, pra... Não sei se vocês perceberam, cada uma é uma nova criação, né, dos caras. É assim, estava falando agora, vocês devem estar curiosos até para saber um pouco mais do que levou, o que leva, na verdade, a gente a ter um amor por essas crianças e a trabalhar com eles. E para explicar isso um pouquinho melhor, eu queria chamar a Carol aqui para ela introduzir esse assunto e falar para vocês um pouquinho. Tá bom? De uma forma bem rápida, bem breve, para vocês entenderem melhor aí. Estava ele falando com o filho, né? Porque o filho é o primeiro que a gente tem que ficar ali de olho, né? Aí eu costumo até falar com as crianças, falei, gente, vocês eu trato a mesma coisa, são meus filhos. Então tem a hora que a gente abraça, beija, tem a hora que a gente fala, chega juntinho ali, conversa também. Não sei se eles já falaram alguma coisa disso com vocês. Mas a gente realmente busca tratá-los, eu busco tratá-los como os meus filhos. Até na semana passada falei de novo isso, falei, gente, o meu filho foi pro cantinho do pensamento e foi uma outra criança também. Falei, tá vendo? Para vocês verem que não tem diferença, né? É o meu filho, vocês têm que ir para lá pensar no que tá fazendo direitinho, né? Uma coisa não pode ser de qualquer forma. Isso tudo por quê? Né? Por que a gente escolheu essa canção, Eu Sou Casa? Isso tem um objetivo, né? A gente não quer meramente assim, educar as crianças, porque educar a gente crê que a família faz, a escola também é um suporte de educação intelectual e tudo mais, mas a gente quer suprir um outro tipo de lacuna que toda pessoa precisa, né? Então o nosso desejo aqui com as crianças tem tudo a ver com essa canção que foi cantada, né? Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Né? O principal objetivo que nós temos com eles, na verdade, é o principal objetivo que Deus tem com as pessoas. Então tem tudo a ver, o que a gente está fazendo com eles é o que Deus faz com a gente. Né? Todo mundo fala, né? Deus ele é pai, todo mundo se sente, né? Poxa, não, Deus, poxa, ele é pai, né? Quem aqui já não sentiu, né, em alguns momentos, poxa, isso foi um presente de Deus, não é possível, e se sentiu como filho por causa disso, né? Se viu tratado com tanta generosidade, com tanto amor, percebeu que só pode ter sido Deus que interviu naquela situação, né, e te levou e te trouxe algo de bom, né? A Bíblia fala que toda boa dádiva, todo bom dom perfeito, ele vem do alto, ele desce do Pai das luzes, né? E nós temos ganho muitos bens mesmo, mas o principal bem que nós temos ganho é dentro de nós, né? Como eu disse aqui no começo, uma das coisas, a Anne até falou um pouquinho quando ela falou sobre ela, uma das coisas que mais impactou a nossa vida, a coisa que mais impactou a nossa vida foi a transformação que um dia nós recebemos dentro de nós, né? E aí quando você vê que é possível aquelas coisas que você aprende de família, aquelas manias, né? Que às vezes a gente parece um velho com aquelas manias que a gente arrasta anos, que é possível mudar isso, que isso aí não é o fim, eu não preciso ir pro caixão pensando do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito. Você começa a descobrir que existe esperança para você viver de uma forma diferente, né? E o nosso desejo com as crianças é transmitir essa esperança que nós temos recebido, né? Tribos 13, o que significa isso? Esse nome tão estranho, né? Até parece. Tribos 13, ele surgiu do seguinte, eu vou falar bem rapidinho, assim, só para fazer um resuminho do que é isso, para vocês entenderem um pouquinho e também participarem com a gente desse nome, não ficar aquilo, eles são lá do Tribos 13, mas a gente não sabe às vezes nem o que é, né? Como o nosso objetivo aqui é explicar para vocês e deixar vocês super a par de tudo o que acontece aqui, né? Nós somos parceiros de vocês, cooperadores, né? Educação é da família, educação é de vocês, mas nós queremos muito ser cooperadores. A gente está aqui juntinho, chegando junto deles, trazendo eles para a nossa vida também, para ajudá-los a se tornarem pessoas melhores, pessoas diferentes, né? Eu estava falando sobre o que era o Tribos 13. Tribos 13 surgiu do seguinte, se você for ler a Bíblia lá no comecinho, ela fala da trajetória de umas tribos que existiam em Israel. Todo mundo já ouviu falar em Israel, né? Que era o povo escolhido de Deus. Israel ele era formado por várias tribos, por 12 tribos. Cada uma delas tinha um nome específico, uma função, enfim, né? Não vem ao caso de a gente falar disso hoje.
Mas essas eram as tribos. E o que aconteceu? Depois de toda a história ter acontecido lá no Antigo Testamento, quem já leu a Bíblia ou já teve alguma noção, a história culminou em uma pessoa. Ela culminou em Jesus, né? Jesus, ele veio em terra com formato de homem, né? Com o jeito, com tudo que a gente sente. Se ele beliscasse Jesus, ele ia sentir dor, né? Eu falo isso para as crianças. Ele queria ir no banheiro também. Tudo que nós sentimos, ele era homem, ele sentia também. Ele chorava, várias vezes a Bíblia relata isso, que Jesus chorava, né? Quando via uma tristeza de uma pessoa que movia muito o coração dele, via uma necessidade, ele se compadecia. Ou seja, ele tinha sentimentos humanos nele, porque ele se tornou homem. A Bíblia fala que ele, como Deus, sendo Deus, ele se esvaziou, ele tirou aquela parte, ele abriu mão, na verdade, da parte forte de Deus, entre aspas, e se tornou um vermezinho como nós. E um beliscãozinho já deixa a gente roxo. Um tropeção, a nossa unha já fica roxa, já cai. Né? Ele se tornou um de nós. Né? E ele teve um objetivo com isso. Né? O único objetivo que ele teve maior, né, de todos, né? Todo mundo já deve ter ouvido, Jesus morreu para nos salvar. Né? O maior objetivo dele vindo aqui em terra, primeiro era ser um exemplo. Né? Ele quis mostrar para o homem como se vive. Olha, eu quero provar para vocês. Lembra que eu falei lá do se esvaziar? Ele se esvaziou do ser Deus. Então ele não ficava assim toda hora. Ele queria atravessar uma poça e ele andava em cima da água. Igual mostra aquele Todo-Poderoso do filme. Não sei se vocês já viram com o Jim Carrey. Ele vai andar em cima da poça e ele anda sobre as águas. Com Jesus não era assim. Ele molhava o pé porque ele se esvaziou de ser Deus. E ele se tornou homem. Então tudo ele sentia da mesma forma. E ele quis provar para nós assim, ó. É possível viver sem pecar. É possível. Aí você pode perguntar, ele era Deus, mas lembra do se esvaziar? A Bíblia diz que ele, sendo Deus, ele se esvaziou. Então ele não estava usando os poderes dele de Deus, mas ele morreu. Tanto que ele sofreu, ele chorou, não foi isso? Saiu sangue na morte dele. Tudo por quê? Para provar que ele era homem. Homem como um de nós. Né? E ali, quando ele morreu, foi o ápice de tudo. Né? Ele viveu uma vida diferente da que a gente vive. Né? Que também não é aquela vida de a gente pensar que Jesus só andava assim, né? Você vê Jesus alegre, Jesus chamava as crianças para perto dele, as pessoas queriam afastar as crianças de Jesus, ele, não, deixa eu vir a mim, os pequeninos, é dele que é o reino dos céus. Isso é uma das coisas que mais nos anima de estar com as crianças aqui hoje, né? Crianças, ao contrário do que a gente pensa, né? Eles já são até maiores no caso deles, eles já pensam, vocês sabem como eles já têm opinião formada de muita coisa, né? Já querem, não, eu acho isso e isso. Já acham muita coisa. Né? Então ele falou para vir até ele, os pequeninos. E o nosso desejo é que essas crianças venham a nós, como vieram a Jesus. Nós queremos ser representantes de Jesus aqui. É muito para ser aqui, pretensão, com toda limitação, é o nosso desejo. Né? Porque aquele que busca, aquele que tem sede, né? Aquele que quer mudar de vida, Jesus, ele providencia um poder especial para que aquela pessoa mude. Eu tinha minha vida assim. Eu não vivia como vivo hoje. Eu nunca viria aqui quinta-feira para cuidar de criança. Eu tinha outras prioridades na minha vida. Eu tinha outros sonhos para mim. Para mim, entendeu? Eu em primeiro lugar. Esses eram os meus sonhos. Né? Eu queria uma carreira para mim, eu queria uma família para mim, tudo para mim. Né? E aí quando Jesus entrou na minha vida, ele mudou o foco. Opa, peraí. Tira de você. Tem uma coisa mais importante do que você. Né? E aí, como eu estava dizendo, Jesus ele veio para efetuar essa transformação em nós. Né? Então, o nosso desejo é fazer como Jesus, atrair essas crianças. Né? Através de Jesus, através dele, toda transformação na sua vida, na minha vida, ela é possível. Né? E Jesus, quando ele veio, né, depois ele foi ascendeu aos céus, todo mundo conhece a história? Depois ele enviou o Espírito Santo. Não sei se vocês viram uma chaminha ali aparecendo quando falou Santo Espírito me enche de alegria. Era aquela chaminha ali, ela é o Espírito Santo, representa, né? Não é ela. Representa o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que ele enviou para pessoas. Para mim, para vocês, para todos aqueles que desejam, né? E a pessoa que recebe o Espírito Santo, ela se torna, sabe uma coisa? Ela se torna casa, lugar de Deus.
e Ele habita dentro dela. E essa casa, sabe qual é o nome dela? A gente costuma dar o nome dela para outra coisa, mas na verdade a casa somos nós. Sabe o que ela é? Essa casa é a igreja de Jesus. Igreja não é um prédio que nós estamos acostumados a falar que vamos, né? Jesus falou que nós somos a igreja dele. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, por causa de Jesus, ele está presente. Então ele não está presente só ali, naquele lugar. Ele está presente quando você está dedicando tua alma e tua vida para ele de todo o coração e orando no chuveiro. Quando você está aqui reunido, eu estou aqui, ó, nós estamos aqui. Se nós nos reunirmos no nome dele, nós estaremos sendo igreja. Né? A questão é a motivação. É o que nos leva a estar ali, numa casa. Eu estava ali com a Jaque conversando. Um dia eu fui na casa da Jaque e a gente ficou conversando. Eu e a Eliane. Nós estávamos conversando das coisas de Deus, sobre o que Deus quer fazer na nossa vida. Ali nós estávamos sendo igreja, invocamos o nome de Jesus. Então a igreja é muito mais do que a gente imagina. Né? Não é só um prédio, não é só uma parede. A gente não quer ensinar essas crianças a virem aqui terem um comportamento super politicamente correto, e aí elas saem daqui e elas são a mesma coisa. Isso não interessa para nós, isso não interessa para Deus. O principal alvo de Deus é a transformação do homem. Né? Assim como ele veio, como Jesus veio, e provou que é possível viver outro estilo de vida, ele quer mostrar para nós que é possível vivermos outro estilo de vida. Então, como eu estava falando lá das tribos, deixa eu voltar. O que isso tem a ver com a tribo lá que ela estava falando no começo? Né? As 12 tribos. Quando Jesus formou a igreja, ele formou a 13ª tribo. Essa ideia não está na Bíblia, do Tribos 13, mas isso foi da cabeça de um amigo nosso, que para planejar um nome legal, né, para um grupo de crianças e adolescentes, ele pensou naquilo que a Bíblia diz mesmo, que nós somos casa, né, somos a tribo diferente, né? Jesus fala que nós somos o povo dele, todo aquele que recebe ele se torna povo dele. Então nós somos a outra tribo, né, a igreja. Só que nessa tribo é diferente, essa tribo ela não tem classe social, não tem cor, é a única tribo que cabe todo mundo. Gente de níveis diferentes sociais, escolar, né, de cores, de italianos, franceses, brasileiros, gente de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo. Né? Essa tribo somos nós. Então, quando nós falamos do Tribos 13, nós estamos falando disso. O que nós desejamos para essas crianças não é que elas vão a um lugar e lá elas orem, leiam. Não é isso, disso. De religião o mundo está muito cheio, não é verdade? Tem muita religião. Mas o que Jesus quer é transformar a vida do homem. Então ele fala ali, eu sou casa, lugar de Deus, né? E tem uma hora que ele fala, estou em obras. Essa morada um dia será a perfeição, né? Aí ele fala, é o meu amado, mudando as coisas de lugar aonde? Dentro de mim. Por que a gente fala, a gente chama atenção, conversa com eles, chega juntinho, fala que está orando com eles? Por que a gente faz isso? Porque o principal objetivo de Jesus, de Deus, é mudar as coisas dentro de nós. Olha, gente, se essas crianças, se cada um de nós, cada um de vocês, né, buscarem uma transformação no interior, o resto é consequência. O comportamento bem educado é consequência. Né? Quando você começa a ter Jesus governando, reinando na sua vida, o que você faz para fora, o que você faz para o próximo transborda. Quando você vê, está cheio de amor naquilo, cheio. Por quê? Porque aquilo que você tem recebido tem te transformado. Né? Eu, por exemplo, tinha uma prática, uma coisa bem assim, vamos falar uma coisa bem esdrúxula, assim, da mentira. Eu era super mentirosa, já contei isso para eles algumas vezes, né? Eles já ouviram muitos dos nossos pecados. E eu, por exemplo, era muito mentirosa. E quando Jesus entrou na minha vida, o que aconteceu? O que aconteceu é que quando eu olhei para ele, eu vi, caramba, é possível viver assim. Ele me falou, ele já provou que é possível viver assim. E ele ainda morreu por mim, para me dar poder, para eu ser diferente. Aí eu não resisti. Aí eu me decidi, eu falei, tá bom, então eu quero isso para minha vida. E a partir dali, quando eu criei de coração, a mentira começou a se tornar uma coisa muito desagradável dentro de mim. E eu fui abandonando aquilo, porque aquilo já me fazia mal. Não cabia mais aquele foguinho, a chamazinha ali do Espírito em mim e a mentira. Aquilo me fazia muito mal. Né? Mas só que depois que eu comecei a abrir mão dessas coisas, a deixar elas de lado,
mentira e outras coisas mais, né, gente? O ser humano tem muita coisa. Às vezes a gente faz uma coisinha tão boa com um motivo egoísta. Ah, eu vou fazer para parecer. Né? A gente podia estar fazendo coisa, nós mesmos corremos esse risco de estar aqui com crianças, né, trabalhando o ano todo. Gente, a gente não tem glória nenhuma. Se não fosse o amor de Jesus, a gente já tinha chutado o balde. Ah, ninguém quer nada não, vamos embora. Entendeu? É verdade, o meu amor é limitado. Eu amaria sim. Se fosse eu amaria sim. Mas várias vezes o Espírito Santo já levou a gente, né, já falou, a gente foi lá, pediu perdão para elas. Olha, me perdoe, eu quis desistir de você. E nós fomos, elas sabem que a gente faz isso, né, de ir, chegamos atrasados, pedimos perdão para elas. Gente, ó, vocês estão aqui desde 7h30, então nos perdoem, porque nós erramos, né? E a gente fala para ela, por quê? Porque Jesus quer mudar as coisas dentro de nós, mas para isso, eu preciso tomar o meu passo.